aí, como é que vocês estão? Solange Albuquerque mais uma vez para a gente poder trabalhar o conteúdo para a educação infantil. O que eu trouxe hoje para vocês? Como contar histórias na educação infantil. Bem, eu vou mostrar para vocês uma sugestão de como contar histórias. São as histórias que auxiliam as crianças na construção de narrativas, especialmente na construção da linguagem, no desenvolvimento da linguagem delas. Ao incentivar as crianças na construção da sua própria história, nós estamos estimulando a criança a se colocar, a se expressar e a expor situações da sua própria vida, de forma lúdica e prazerosa. Então, como trabalhar a história na educação infantil? Primeiramente, ensinar o contato com os livros, não é? Depois, vamos dar prioridade a livros que tenham mais figuras e coloridos, com poucos textos. Livros com muitos textos e poucas fotos e cores não estimulam muito a criança. Deixa a criança ter o momento da escolha do seu próprio livro, que é o cantinho de leitura, que é uma leitura livre. Além de você ler para ela. Lembre que ler todos os dias na sua aula, ou você, mamãe, em casa, é importante. Tem um momento para ler com seu filho, nem que se for na hora de dormir, ou um momentinho que você tem lá, ou contar histórias, ou ler um livro. É muito importante. Vamos explorar o livro como um tema gerador de interesse para as atividades. Vamos promover, depois dessa leitura, conversas. Vamos criar um texto coletivo, você é o escriba, professor, mamãe, para que esta conversa seja uma forma de interpretação, como se fosse uma ficha de leitura do grupo, da leitura daquele livro. Trabalhe com as crianças palavras-chave da história. As letras dessas palavras, combinada com o nome, você vai ampliar muito o vocabulário e a inteligência da criança. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma dica de como trabalhar uma história. Por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho. Você escolhe o livro, conversa com eles de antemão, vamos contar essa história, fale o nome do autor sempre, né? Dê uma folhadinha antes para aguçar a curiosidade, né? Você escreve o nome da história na lousa e cada criança na sua cadeira vai ouvir essa história. Dê ênfase a falas com entonações, como vozes do tipo do lobo, da Chapeuzinho, da vovó. Isso aguça a imaginação da criança. Depois da leitura, você vai conversar com o grupo a respeito da história, o que eles acharam, o que aconteceu, né? Você pode, a partir deste momento, tirar as palavras-chave. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Vamos supor que aqui é a minha lousa. Então, eu tirei com os meus alunos as palavras-chave: Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, Vovozinha, Floresta e Caçador. Eles vão escrever, a partir do que você fez na lousa, eles vão escrever também na folha deles. E a partir disso, eles vão interpretar através do desenho a história, tá certo? Este é um primeiro momento da atividade. Não esquece nunca de colocar o nome, não é mesmo? Então, esta aqui é a primeira forma de interpretação da história. Agora eu vou mostrar uma segunda forma. Eu tenho aqui comigo, vocês se verem no canal, tem a historinha da máquina fotográfica, que é o meio ambiente em que vivo, segundo a BNCC. Eu tenho aqui, eu vou deixar lá no meu blog, depois eu deixo embaixo na descrição, as tirinhas. Aqui eu fiz uma tirinha que eu achei da internet de cineminha, né? Mas vocês podem fazer grossura de uma cartolina, tá bom? Então, a partir do momento, eles vão se expressar, eles vão contar a história como se fosse um cinema. Aqui eu tenho
a figura da Chapeuzinho. Você vai dizer, mas espera, não era bom eles desenharem a Chapeuzinho? Sim, de início nós demos a ficha de leitura, e essa ficha de leitura ele fez o próprio desenho. Essa é a amarração da história. Você tem aqui pelo menos uns 2 dias, 3 dias de atividade, tá certo? E como fazer isso online? Converse com os pais, explique, envie por e-mail o molde da Chapeuzinho, que eu vou disponibilizar para vocês no meu blog, Solange Albuquerque Pedrinho e sua turma, tá certo? Blog post. O que eu fiz aqui? Aqui eu tenho o desenho da Chapeuzinho. Vocês repararam que aqui ela tem um pontilhado. Depois que a criança pintar, a mamãe ou quem estiver na aula presencial vai colar numa cartolina mais grossa. A criança pintou, você coloca o nome, né? Peça para ela pôr o nome atrás, porque aí fica mais fácil para você. Você recorta e vai colar numa cartolina mais grossa, tá certo? Aqui você simplesmente vai passar o estilete. Eu coloquei mais ou menos 6 centímetros. Você vai passar o estilete aqui, porque é aqui que vai passar o cineminha. Aqui, eu tô deixando a tira do cineminha, ela tem 30 centímetros por 5. São 1, 2, 3, 4, 5. 5 etapas da história de 6 centímetros. Aqui você vai recortar, marcar e oferecer para a criança desenhar a história. Então, como é que é isso que vai ficar? Vamos ver. Vai ficar desta forma. Tenho aqui a minha Chapeuzinho pintada. Lembra que eu falei para vocês? Para passar o estilete, ó. E aqui eu tenho a minha tirinha. A tirinha, eu iniciei a história com Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos passar a tirinha pelo corte do corpinho da Chapeuzinho. Então, olha, qual é o nome da história? Então, a criança você começa tirando delas. Junto com elas, você inicia, pode até montar a tirinha junto, ou você achar melhor fazer um geralzão e depois deixarem eles construírem a tirinha. Então, qual o nome da história? Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Você tirou essa conversa com eles. E o que foi que a Chapeuzinho foi levar na casa da vovó? Ela foi levar uma cesta de doces. O que tinha dentro dessa cesta? Aí você amplia, tira com eles. O que tinha? Ah, bolo. Ah, tinha chá. É, porque a vovozinha estava doentinha. Chá do que seria? Tinha bolo do quê? Quais eram os doces, né? E onde era a casa da vovó? A casa da vovó ficava na floresta. Então, vamos desenhar o que é que tem na floresta, não é mesmo? Árvores, pássaros, borboletas, né? E aí, as menininhas Chapeuzinho chegou até a casa da vovó. Quem mais chegou na casa da vovó, você lembra? Quem chegou primeiro, você lembra? Quais foram as palavras que ele disse para a vovó? Ele falou em tom diferente, porque a vovó escutasse a voz dele como se fosse de quem? Da Chapeuzinho. E aí, quem estava na casa e a Chapeuzinho encontrou? O Lobo Mau. E o que ela disse para ele? Quais foram as perguntas? Nossa, que olhos grandes, que nariz grandes, que orelhas grandes, que boca grande, né? A criança, ela vai poder fazer tudo o que ela interpretar dessa história. Aqui é a história da Chapeuzinho, mas você pode fazer todas as histórias que você quiser. Chapeuzinho, Cachinhos Dourados, Pinóquio, todas as histórias que você puder fazer, essa é uma ficha de leitura de interpretação da criança. E ela vai poder levar para casa
e poder contar para a família o que ela aprendeu na escola, ou a família recebendo material via online, nas aulas de ensino remoto, elas poderão fazer com a criança, tá certo? Eu espero ter ajudado. É um recurso muito legal que as crianças adoram fazer e trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês, neste retorno das aulas presenciais, ensino híbrido, né? Porque muitos estão online. Um maravilhoso retorno e que vocês sejam felizes sempre, tá bom? Um beijo da turminha e tchau!